A sua rádio do seu jeito, 8 horas 2 minutos, bom dia pra você, uma ótima manhã de sábado, sempre é muito bom ter você aqui com a gente no nosso programa, nossa transmissão ao vivo, para que você possa tirar suas dúvidas. É o nosso Band Saúde, é um momento onde a população de Juína, de Brasnorte, toda a região que nos ouvem pela Band FM e também pela nossa página no Facebook, possam tirar suas dúvidas e manter-se informado para cuidar cada vez melhor da sua saúde. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é muito comum na nossa vida. Principalmente você que está nos ouvindo agora, provavelmente já deve ter tomado chá de alguma coisa, um chá de boldo para uma dor no estômago, para uma dor de cabeça, enfim. Nós vamos falar desse tema hoje e o nosso entrevistado é o jovem terapeuta naturólogo Pedro Correia, que já está aqui no nosso estúdio. Pedro, satisfação recebê-lo. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes, tudo bem? Exatamente, vamos falar hoje sobre como as terapias podem ajudar no sistema imunológico, recuperar a saúde, ou seja, ter uma qualidade de vida bem melhor. Né? Participa com a gente aqui, diretamente de Brasnorte, nosso colega Maico Strapazon. Maico, bom dia, Maico. Bom dia, Ivan, bom dia ao ouvinte Band Saúde, bom dia também ao nosso amigo Pedro Correia, bem-vindo ao nosso programa, né? Satisfação imensa ter você aqui para tirar essas dúvidas e falar também com o ouvinte em Brasnorte. Olha, e você pode participar a partir de agora, nossa transmissão já começou no Facebook e também no YouTube, você pode participar agora, tirando suas dúvidas, mandando sua pergunta, aproveite o tempo aqui do nosso Band Saúde que está no ar para você. Bom, vamos começar explicando primeiro, Pedro, o que faz um terapeuta naturólogo? A primeira impressão que dá é aquele cara que mexe com as cartas, com o tarô, e não tem nada a ver com isso, né, Pedro? Ivan, exatamente, não tem nada a ver, não é uma coisa mística, é uma coisa hoje técnico-científica e fácil de ser explicada. Bom, o que é um naturólogo? Ele estudou naturologia, estudo da natureza, dos recursos naturais para recuperar a saúde, para prevenir doenças, para que o paciente, a pessoa que adquire esse método de tratamento, tenha qualidade de vida de verdade. Ô Pedro, existem hoje muitos medicamentos, inclusive nas próprias redes de farmácias e drogarias, à base de produtos naturais. Nossa, isso... A indústria hoje é muito forte na questão. Exatamente. Uma coisa que você falou, uma palavra bem interessante, eu quero até tirar bastante dúvidas aqui hoje. Tem muita gente que vai consultar comigo e fala assim, mas eu não gosto do químico, eu prefiro o natural, você tem problema com médicos, com a indústria. Não existe isso, pessoal. A indústria, graças a Deus existe ela, Ivan, porque ela consegue ter recurso financeiro, que é muito importante, para estudar. Os fitoterápicos, são os fitos ativos, são tirados das plantinhas. Vou dar um exemplo muito interessante. Chá verde. Uhum. Chá verde tem uma substância nele, chama L-teanina. É extremamente bom para a memória e para o humor. Mas se você tomar o chazinho, você toma o chazinho que tem a L-teanina, mas que também tem a cafeína. Ou seja, às vezes você não precisa de cafeína, você precisa só da L-teanina. A indústria estudou, trabalhou e padronizou esse suplemento para melhorar o humor, a alegria. Se você pesquisar aí rapidinho no Google, quem está me ouvindo, L-teanina é ótimo para o humor, melhora até o sono. Só que tem que ter recurso, a indústria estudou, retirou e fez o produto natural, fitoativo. Ô Pedro, a gente sabe que hoje o mundo inteiro, né, com o seu cultivo de ervas medicinais, eu acredito que nem tudo ainda é estudado, nem tudo é explorado, né, Pedro? Não, tem muita coisa ainda que tem que ser estudada, conhecida, tem que ter um certo período para que se conheça realmente seus efeitos ativos e seus efeitos placebo, né? Que isso ocorre muito. Por exemplo, a homeopatia foi por muitos anos conhecida como uma coisa assim popular, mas hoje não, hoje existem faculdades de medicinas de homeopatia. Se você for na própria farmácia, você encontra um exemplo, o Omeda Prada 46. É uma parte homeopática que é usado o Sene. Aquela ervinha que a gente compra ali na casa de produtos naturais, só que padronizada, feito no laboratório, todo um padrão de qualidade que dá o efeito esperado que a gente espera. Ô Pedro, a maioria das pessoas costuma dizer que um medicamento industrializado, né, o comprimidinho que a gente toma tal, ele costuma ter uma ação mais rápida do que os produtos naturais. É isso que acontece no nosso organismo? Exatamente, porque assim, eu vou
até querer demonstrar isso um exemplo. Você pode tomar um chazinho? Pode. Vamos falar de uma coisa que todo mundo conhece aqui. Açafrão. Sim. Açafrão é fantástico, é Uma top, delícia. é anti-inflamatório, previne Alzheimer, câncer, é estudado. Se você pesquisar no Google acadêmico, existe inúmeros estudos o açafrão contra o câncer. Só que existe um segredo. O que faz o efeito do açafrão chama curcuminoides. Então o que a indústria fez? Ela retirou os curcuminoides do açafrão, padronizou como um produto encapsulado e vendeu em grande escala. Eu não sei se eu posso falar, não estou fazendo propaganda, mas você encontra numa farmácia comum, na sua esquina, um remédio chamado Motori, que o princípio ativo é do açafrão. Os curcuminoides, que é anti-inflamatório, antioxidante e até na prevenção de doença cancerígena. A quantidade disso para o nosso organismo, para ele fazer efeito, porque a impressão que dá é que a indústria, quando retira essa substância que você se referiu, que ela equaliza ela num ambiente para que o paciente possa utilizá-lo, isso transformando em alimento, Pedro, teria que comer muito açafrão para dar aquela importância? Olha, Ivan, teria que comer muito. O açafrão, quando você come, você coloca ali na carne, na comida, no arroz, é uma prevenção. Não é que ele vai diminuir o seu processo inflamatório reumático, mas a longo prazo ele vai prevenir que você sofra um Alzheimer. A Índia mesmo, a gente falando sobre coronavírus, foi o que menos sofreram. Eu não estou dizendo que seja, mas a predominância na culinária deles é o açafrão. Exatamente. Pode ser que isso contribuiu para a prevenção do vírus, né, para ajudar na prevenção. Pesquisas podem mostrar isso futuramente. Provavelmente. Diga, Maico. Na verdade, eu gostaria, é muito interessante a gente destacar, porque a população, ô Pedro, a grande maioria prefere um tratamento natural, né, evitar o químico, mas a dúvida é como que o profissional, no caso o Pedro, como que é feita essa consulta para diagnosticar o problema, né? E dizer, olha, você deve fazer esse tratamento, porque você vai hoje nos consultórios dos hospitais, se solicita uma bateria de exames, uma série de coisas. Como é que funciona essa consulta, ô Pedro? Bom, muito bem. A consulta que eu realizo é através do aparelho de biorressonância. Hoje, se você pesquisar o que é biorressonância, nós temos Nelson Modesto, médico oncologista, que usa essa técnica de avaliação para identificar qual o órgão que está em desequilíbrio. Nós somos um órgão vibracional. O coração é o órgão que maior eletricidade. A gente conhecemos o aparelho eletrocardiograma, que você pode medir a eletricidade pelo dedão do pé do coração e identificar se ele tem um problema ou não. Mas os outros órgãos também têm um canal de eletricidade, que se estiver lento gera um problema, que é uma hipoativo, ou se estiver muito hiperativo também gera um problema. Vamos falar do estômago. O estômago é um órgão que produz ácido clorídrico, que faz a digestão. Mas imagina que esse estômago está hiperativo demais. Ele vai produzir tanto ácido clorídrico que isso vai gerar uma irritação da mucosa do estômago e vai gerar uma gastrite. Ou ao contrário, uma hipoativa, ou seja, ele é muito lento, ele não produz ácido clorídrico, consequentemente não faz a digestão e o paciente começa a ter azia, queimação, inchaço do abdômen, gases. Então, o método de análise é realizado no aparelho de biorressonância, mas existe outros recursos também. Às vezes, muitas vezes, o paciente precisa fazer exame laboratorial para identificar um problema mais específico. Ô Pedro, vamos começar a falar de alguns problemas que afetam aí, os nossos ouvintes, né? Vamos, todos sim. nós. Vamos começar falando sobre os processos inflamatórios. Como é que a nossa população pode se prevenir, por exemplo, com alimentos, com produtos que estão hoje no nosso cardápio aí natural? Olha, para diminuir o processo inflamatório, nós falamos anteriormente a curcuminoide, os curcumina, que são os açafrãos, é anti-inflamatório. O gengibre é um produto muito anti-inflamatório que a gente pode comer. Aquele assim, fresco mesmo, não precisa encapsular, fazer gengibre, não. Fresco ajuda bastante. E varia de paciente para paciente. Tem pacientes que ele não pode ingerir glúten. Você vai no mercado, todos os alimentos estão lá, tem glúten, não tem glúten. Por quê? O glúten tem uma proteína chamada... Como é que é o nome dela? Agora eu não recordo. Não lembro. Vou falar do leite também, a caseína, que é a proteína do leite. Se ele ingere esses alimentos que contêm uma proteína que ele não consegue digerir, ele desencadeia no intestino processos inflamatórios. Isso gera dores, causando artrite reumatoide, causando amidalite, causando otite. Por quê? Se gera inflamação no intestino por não digerir esses alimentos, altera a microbiota do intestino. O que é isso? Bactérias boas
e ruins. Consequentemente, o índice inflamatório aumenta muito. É a gliadina e a glutenina? É a gliadina. Gliadina, isso, obrigado. Ajuda do Google, tá, Pedro? Ajudou. Gliadina e a caseína, que é a proteína do leite. Do glúten, né? Do glúten. Isso. Por que o glúten acabou sendo um vilão aí na vida das pessoas? Justamente por isso, Pedro? Engorda, o glúten engorda, faz mal? Faz muito mal. Não é para todo mundo. Que fique bem claro. Tem pessoas que podem comer e não sofrem absolutamente nada. Porque é o seguinte, o intestino, ele tem umas camadas que escolhem o que pode passar para a corrente sanguínea. Tem pacientes por ingerir glúten, por desenvolver uma doença celíaca, que é uma doença intestinal, uma doença de Crohn, ou uma colite ulcerativa, ele acaba causando uma hiperpermeabilidade. Que é isso? O intestino abre, então passa-se moléculas muito grandes de proteínas do glúten, a gliadina. Consequentemente, o sistema imunológico vai atacar aquela proteína. Só que tem um problema. Muitas vezes aquela proteína, a formação dela, de aminoácido, tem a mesma formação do tecido da cartilagem, do dedo. Então isso desencadeia uma resposta imune erroneamente. Ou seja, o macrófito, produzido pelo sistema imunológico, que atacou aquela proteína que passou no intestino erradamente, vai atacar a articulação achando que é a mesma coisa, gerando as doenças autoimunes como a artrite reumatoide. Por isso que o glúten, para algumas pessoas, é um grande problema. As infecções ginecológicas, Pedro? Infecções ginecológicas, também vamos falar de novo de trigo, de leite, de cevada, cerveja. Por quê? Cândida, acho que quase toda mulher que está me ouvindo aqui já sofreu uma crise de cândida, e tem umas que sofrem recorrente. Qual que é o tratamento convencional? Não tem nada de errado com isso. Fluconazol, um comprimido por semana, o esposo toma junto, só que aquela paciente toma, 40, 50 dias depois ele volta com o problema. O que aconteceu? No intestino, vive-se as cândidas, colônias de fungos. Para você ter uma ideia, existe o reino fúngico. Os fungos são extremamente importantes. Só que se você come alimentos fermentados, gera fermentação no intestino, aumenta-se as colônias de cândida, e isso altera a microbiota. Se tiver muita cândida no intestino, isso altera a microbiota vaginal, consequentemente a cândida prolifera mais, isso gera os corrimentos, os odores, aquela coceirinha. Não para por aí. Herpes labial causada por cândida. Mas o que tem que ser feito? Tirar os alimentos pró-inflamatórios e que causam fermentação, que é o trigo, que é o leite, que é o queijo, que é a cevada, que são a gente tem os principais da nossa mesa, para que não produza fermentação intestinal. E claro, esse paciente precisa fazer um equilíbrio entre bactérias boas e ruins. Probióticos ajudam muito nesse processo. Que a gente encontra ali naqueles Yakuts da vida, né? Também? O Yakult é muito bom. Mas é baixo? Ele só tem um probiótico, que é o Caseicirota, que ele é muito bom para prevenir recorrência de câncer de bexiga. O paciente que teve câncer de bexiga, ele nunca cura. Ele cura 20 anos e ele tem uma recorrência. O Caseicirota, existem estudos que demonstraram que ele previne a recorrência. Você precisa de um pool de probióticos. Existem vários. Seria um nome muito estranho falar Bulgaris, Bidifúdio, Caseicirota, bifidobactérias, que são associados para aquele intestino daquele paciente individual. Esses são produtos naturais ou já são? São todos probióticos, são alimentos. São alimentos. Só que em dosagens maiores. Isso você só vai encontrar numa farmácia de manipulação. É possível encontrar, então? Eu tenho um caso clínico, eu não posso citar o nome do paciente, mas ele é bem conhecido. Ele tinha todos os dias passar pomada no órgão genital. Aí eu falei, olha, vamos tirar o leite, o trigo e vamos tomar probióticos. Com isso, desapareceu aquele processo infeccioso. Por quê? Houve um equilíbrio entre as bactérias e fungos ali. Consequentemente, não gerou mais a colônia de cândida em excesso. Em relação à alimentação, Pedro, você falou, fez a ligação da questão intestinal com a questão dos problemas de infecções ginecológicas, por exemplo. Mas a alimentação é muito importante, então, nesse processo, a alimentação da mulher. A alimentação é primordial. Eu acho que hoje o que nos deixa doente são duas coisas muito simples. A quantidade de açúcar que nós ingerimos, que é absurdamente elevada, e os alimentos tóxicos, ou seja, os defensivos agrícolas que vêm nos alimentos. Ali um exemplo, o paciente pode desenvolver uma anemia por excesso de alumínio, porque o alumínio ele se deposita na medula óssea, vem do processo alimentício ou até de um medicamento. Você pode ter cândida por comer alimentos muito fermentados. O paciente que tem infecções recorrentes por cândida, por fungos, precisa tirar os alimentos fermentados. Você pode sofrer até depressão. Vamos voltar lá no leite. O leite,
A caseína tem um aminoácido chama triptofano. O triptofano, ele é o precursor da serotonina, hormônio da felicidade. Só que se aquele paciente não consegue digerir a proteína do leite, tem nada a ver com a lactose, o que acontece? Causa cassiomorfina. Cassiomorfina prejudica as funções cerebrais, consequentemente o paciente não absorve o triptofano, que vai receptar a serotonina, que vai virar hormônio da felicidade. 80% do hormônio da felicidade, a serotonina, é produzido no intestino. Se você colocar, que nem você pesquisou aí no Google, você colocar intestino e serotonina. Hoje, até teve uma publicação em 2016, naquele programa Bem-Estar da Globo, onde o ginecologista e o gastroenterologista falando sobre por que a mulher desenvolve corrimento, esse processo que eu acabei de falar anteriormente. Por que a mulher tem depressão? Por causa da alimentação. Porque o intestino produz 80% da felicidade. Ô Pedro, você falava há pouco sobre o probiótico e o kefir, me perguntaram aqui, ele funciona mesmo? É uma bebida, né, que melhora a flora intestinal. Exatamente, o kefir ele tem mais ou menos 38 tipos de pré e probióticos. Pré é o alimento, que é o frutolicosacarídeo, lina, que são fibras, e o probiótico é a própria bactéria em si. Só que tem que levar em consideração se aquele paciente tem algum problema com leite. Se ele não tem problema com leite, ele pode fazer kefir com leite. Se ele tem problema, ele tem que fazer o kefir de água, que é extremamente bom. Certo. Michael? Ô Pedro, nessa linha, eu tenho aqui a participação da Marinês, ô Pedro e Ivan, e ela pergunta o seguinte, para o ovário policístico, na questão da alimentação, o que ela deve eliminar e o que ela deve adicionar na alimentação dela, o que seria bom para esse tratamento? Bom, aqui nós vamos entrar num assunto bem interessante. Síndrome do ovário policístico nas mulheres, causado, normalmente, não é todos os casos, mas 80% dos casos é causado por excesso de açúcar. Às vezes a marinesa pensa assim, mas eu não como açúcar. Mas come arroz branco, farinha, farofa, batata. Carboidratos. Carboidratos que não tem fibra. O que acontece? Se você comer arroz, você tem um pico de glicose no sangue. Depois do almoço, a glicose vai para 129. Consequentemente, o pâncreas libera a insulina, que é o hormônio que controla o açúcar. Aí o açúcar baixa, só que a insulina fica alta. Isso vai gerando um processo chamado hiperinsulemia ou resistência insulínica. A resistência insulínica faz com que a mulher não ovule. A mulher menstrua, 10, 12 dias depois ela tem que ovular. No processo de ovulação, se a insulina é alta, o óvulo não amadurece, não se desprende do ovário. Mês pós mês, 6 meses, 1 ano, gera síndrome do ovário policístico. Não para por aí. O problema é que se essa mulher não ovular, o folículo do ovário tem que amadurecer para virar progesterona, para aumentar a parede do endométrio, do útero, para que ela não tenha feridas no útero, endometriose ou outros problemas ginecológicos. Ou seja, por comer carboidratos, aumenta a produção de insulina, a insulina bloqueia a ovulação. E consequência disso, se você pegar uma mulher com síndrome do ovário policístico, na maioria dos casos, essa paciente está acima do peso. Por quê? Uma coisa muito importante é, Ivan, o Maico, presta atenção, a glicose do paciente em jejum está em 90, da mulher. Ela fala assim, nossa, eu não tenho diabetes, eu não tenho risco de diabetes nenhum. Só que isso não é verdade. Existe um exame que você pode fazer no laboratório, chama Intioma, que demonstra que você tem que medir a insulina em jejum também. Se a sua insulina estiver acima de 12, 14, 17, esse paciente já desencadeou uma resistência insulínica. A insulina é um hormônio anabolizante, ele engorda. Então, por isso que a insulina em jejum tem que estar em 6 e a glicose tem que estar abaixo de 100. Bom, vamos falar de outro assunto aqui, Pedro, que eu acho que é muito comum aí entre os seres humanos, entre as mulheres em especial, que é o nosso grande público nesse momento também, que é o estresse, a mulherada estressada, cansada com tudo. Tem uma receitinha aí, Pedro, para ajudar as mulheres a se livrar um pouco desse estresse? Olha, o estresse é uma questão muito complexa, mas existem algumas plantinhas que nós chamamos Radiola roseia, é um nome estranho, né? Mas é um fitoativo de uma planta que ajuda a modular o estresse. O triptofano, que é um aminoácido, você pode encontrar em casa de produtos naturais, em farmácia de manipulação, chama 5-HTP. Ele é considerado pílula da alegria. Por quê? Ele é o receptor da serotonina. Uma coisa muito importante, vou até tocar no seu assunto aqui, a pigmentação do cabelo. A mulher começa a ter estresse
excessiva, oxidativa, e começa a ter o cabelo branco. Existe um princípio ativo chamado tirosina, é um aminoácido, que você encontra na alimentação, só que se você passa estresse oxidativo, esse nutriente vai sendo gastado muito. A mulher perde a pigmentação do cabelo, consequentemente a tirosina forma o hormônio dopamina, que é o hormônio do prazer. Então se ela usar, olha que interessante, são todos naturais, tirosina e 5-HTP, ela aumenta a serotonina e aumenta a dopamina, consequentemente melhora o estresse. Aí vai ter a mulherada mais tranquila. Olha, os homens vão ficar muito felizes. Vão ficar mais tranquilo. Ô Pedro, um assunto também bastante comum que a gente ouve muito das mulheres reclamarem, que eu acho que interfere diretamente aí em todo o corpo, né? É a questão da tireoide, né? As inflamações aí dessa importante glândula. A tireoide é uma glândula extremamente importante, tem muitas causas. Um exemplo, mãos frias, pés frios, queda de cabelo, cansaço excessivo, não tem disposição para ir fazer exercício. Muitas vezes o paciente está um pouquinho mais obeso, porque a tireoide cuida de 65% do metabolismo basal. Mesmo com uma boa alimentação, com exercício físico, se o paciente desencadeia um hipotireoidismo, ele começa a ter cansaço excessivo e não aguenta fazer exercício. Então ele ganha peso, ele desenvolve depressão, as mulheres, ele tem unha quebradiça, a unha lasca, a mulher fala, minha unha está lascando. Mas o que é que causa hipotireoidismo? Existem inúmeras causas. Existe o hipotireoidismo subclínico, a mulher tem o TSH normal, o T4 normal, o T3 normal. Só que por ela, olha, estamos lá no intestino, por ela não ter absorção intestinal correta, ela pode ter uma deficiência da ferritina. A ferritina na mulher ou no homem é normal até 360. Só que se na mulher tiver abaixo de 75, ela não carrega o hormônio tireoide. Vamos lá. A tireoide é a indústria, ela produz o hormônio, só que ela não transporta. Para transportar o T4, T3, precisa da ferritina, precisa da tirosina que pigmenta o cabelo, que forma a tiroglobulina na tireoide, que é o precursor que vai fazer carregar, e ela precisa também de iodo. Olha o nome do T4 popularmente, o nome dele é tetra-iodo-tironina. Vocês viram que aí no meio da palavra tem iodo. T3, tri-iodo-tironina. Se você não tiver iodo para formar o hormônio corretamente da tireoide, mesmo que os exames laboratoriais estejam normais, pode ser que ali, ó, no tetra-iodo-tironina, no lugar do iodo, entrou flúor, cloro, que a gente encontra na água, encontra na creme dental e entre outros alimentos também que a gente ingere. E aí ela sofre uma contaminação por um metal ou por uma toxina que faz a má formação do hormônio, que desenvolve ganho de peso, depressão, letargia, memória fica lenta, cansaço excessivo, uma série, sensibilidade ao frio, o ar-condicionado está no 22, está todo mundo com calor e a pessoa está com frio. Provavelmente ela tem um hipotireoidismo. Ou vice-versa. Um hiper? Não, o hiper não. O hiper emagrece, os olhos dilatam para fora, tem hiperatividade, fome excessiva, irritabilidade extrema. O hiper é... O hiper acelerado. É muita... É a produção maior, mas acima. Isso, mas daí o que acontece? Existe o hipotireoidismo, que é o mais comum, você encontra nas mulheres, que é onde ela engorda, tem depressão, letargia, o batimento cardíaco lento, queda de cabelo, e tem o hiper, que a pessoa emagrece excessivamente sem causa nenhuma. Mais ou menos o efeito contrário. E efeito contrário. Só que existe o meio termo dos dois, que muitas pacientes acabam não sendo diagnosticadas, que é a tiroidite de Hashimoto. Determinadas épocas do mês, essa pessoa está com a tireoide lenta, e se ele for diagnosticado naquele momento, ele toma um medicamento específico, não vou falar o nome para não... Tiroxina, que é o levotiroxina. E em determinados momentos ela tem a hiper, e aí ela está acelerada, ela toma outro remédio. Só que se ela tiver tiroidite Hashimoto, determinadas épocas, o próprio sistema imunológico, aí é uma doença autoimune, ataca a tireoide acelera produzindo hormônio. Então essa pessoa fica nervosa, os olhos dilatam e ela perde peso. Depois, o sistema imune para de atacar a tireoide e ela volta a ficar com a tireoide lenta. Tiroidite Hashimoto. Quais são os alimentos importantes aí para manter a tireoide em ordem, Pedro? Olha, os alimentos é você evitar os agrotóxicos, para que não interfira na formação dos hormônios. Existe um suplemento que você pode fazer o uso, mas eu acredito que seja necessário falar com o seu farmacêutico, com o seu médico, com alguém, para você não fazer automedicação, que é um grande erro hoje. Chama solução de Lugol. Lugol foi o médico Dr. Jean Lugol, em 1938, que descobriu que o iodo e o iodado, da forma ideal, correta,
faz com que ajude na formação do hormônio tiroidiano, que diminua cisto e nódulos de mama, que previna até câncer, que é a solução de Lugol que você manipula em qualquer farmácia de manipulação. Diga, Michael. Pedro, a Fátima, ela participou aqui e ela disse que foi diagnosticada com artrite reumatoide. Ela disse que já tem 5 anos, sofre com muitas dores nas articulações e diz que não sabe o que fazer, porque segundo ela, para a medicina não tem cura e ela toma muitos remédios. De fato não tem cura? Existe algum medicamento natural que pode ajudar? Bom, a Fátima, interessante. O que acontece? O tratamento convencional para artrite reumatoide, uma doença autoimune, os usos dos corticoides, prednisona, deflazacort, dexametasona, às vezes até os anti-inflamatórios não esteroidais, piroxicana e mesolida. Realmente, pela área convencional, isso não existe cura. Pela alternativa também não. Mas existe um método de você não sofrer as dores, que é você não ingerir alimentos inflamatórios, pró-inflamatórios. O glúten, doutora Maria José Raba, ela é uma reumatologista, 25 anos de experiência. Ela é discípula do William Paul, que é um médico que fez medicina em Harvard. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. A doutora a Maria Elizabeth Raba, ela fala o seguinte: se o paciente tirar o glúten, tirar o trigo, tirar os alimentos inflamatórios, o intestino vai parar de criar respostas imunes erronicamente, porque 60, 80% do sistema imunológico está lá, e vai parar de atacar as articulações. Mas para isso, o grande segredo é tratar o intestino. Toda doença autoimune começa e termina no intestino. E claro, uma coisa muito interessante, Fátima, fazer o seu exame da sua vitamina D. Você vai no laboratório aí em Brasnorte, tem vários aí, não vou citar nomes. O nome do exame chama 25-hidrox-D. A vitamina D3, ela cuida de 10% dos nossos genes. Nós temos 23 mil genes, 10% ela que cuida. Às vezes o paciente com artrite reumatoide tem uma deficiência de vitamina D3 muito grande. Então ele precisa suplementar, primeiro fazer o exame, procurar um profissional, para ter uma vitamina D3 pelo menos em 55, para as doenças autoimunes, que vai ajudar a diminuir o processo inflamatório. Então, o que tem que tirar? Trigo, leite e açúcar. São alimentos pró-inflamatórios. Ô Pedro, para os idosos, muitos sofrem com osteoporose, com outras doenças que chegam junto com a idade. Quais são as recomendações também das terapias alternativas? As recomendações seriam assim: vai para o sol, mas não faça isso. Por quê? O sol que precisa, osteoporose é uma doença não só nutricional, mas quanto hormonal, principalmente nas mulheres. Estudos demonstram deficiência de cálcio, de magnésio, de vitamina K. Mas a vitamina K ela tem 23 vitaminas diferentes, são vitâmeros. Não é a K1 que você toma na farmácia, é a K2, MK7. Essa vitamina ela é reconhecida por ser GPS do cálcio. Ela leva o cálcio para os ossos, associado à vitamina D, a magnésio. E principalmente nas mulheres, eu tenho muitos atendimentos e os pacientes são prova vivas disso. Eu sempre falo para elas: olha, a osteoporose, nutricionalmente, ninguém cura ela. Não adianta você, nem pode dar cálcio, tá? Se você está tomando cálcio de osteoporose sem o médico indicar, pare. Por quê? Um hipotiroidismo. Se esse paciente tem um hipotiroidismo, dentro da tireoide tem uma glândula chamada paratireoide, que libera o paratormônio e a calcitocina. Se você toma cálcio e a sua tireoide é lenta, que é comum após a menopausa, em vez desse cálcio ir para o osso, ele fica no tecido das veias e artérias, calcificando, gerando um problema cardíaco, porque está tomando cálcio erronicamente. Então você precisa tomar cálcio aconselhado pelo médico ou profissional habilitado. Só que a mulher precisa de um hormônio chamado progesterona. Sem progesterona, mesmo que tome vitamina D, magnésio, K2, o cálcio, ela não vai conseguir curar a osteoporose definitivamente. Mas a D3, a K2 e o magnésio vai ajudar muito a diminuir o processo inflamatório e prevenir fraturas. Ô Pedro, lá na sua clínica você faz o exame de biorressonância, que faz como se fosse um raio-x do nosso corpo e apresenta ali uma série de relatórios em função do como é que está o nosso organismo, falta de nutrientes, vitaminas, enfim. Como é que se procede esse exame aí, Pedro? Bom, a gente coloca 2 conectores na face do paciente e um conector vai na mão. Como é por eletricidade, o aparelho vai avaliando a eletricidade do corpo e lá no computador o paciente vai acompanhando, vai avaliando órgão por órgão individualmente. Vai avaliando o sistema cardíaco, o gástrico, o hepático, a vesícula, o rins, a densidade óssea
já que nós acabamos de falar aqui da osteoporose, fatores reumáticos, que são índices inflamatórios, as deficiências dos nutrientes, qual nutriente aquele paciente especificamente precisa. Eu preciso mais de magnésio, eu preciso mais de cálcio, eu preciso mais de ômega 3, que é um nutriente muito importante, e vale ressaltar que é o seguinte, ômega 3, gente, comprou ômega 3, não pode ser vidro transparente, porque a luz oxida, ele não é hidrogenado, não pode estar colado no fundo, porque já oxidou aquela cápsula. Tem que ter alta concentração de EPA e TH, que é o eicosapentaenoico, o TH, por cápsula. Às vezes a gente olha a tabela nutricional, Ivan, e tá lá assim, 700 miligramas de EPA, 400 de TH. Só que aí você olha a quantidade de cápsulas, são 4. O paciente precisa dessa dose pelo menos de 1.000 miligramas de EPA e TH por dia. Será que ele vai conseguir tomar 12 cápsulas de ômega 3 por dia? É impossível. Aquilo vai dar refluxo, vai sentir o gosto de peixe o dia todo. Então você tem que comprar ômega 3 de qualidade, vidro escuro e não pode estar grudado no fundo. Ô Pedro, o que você diz sobre a ozonioterapia? Olha, a ozonioterapia é uma coisa bem polêmica, mas é muito estudada, tem muitos casos que tratam. Por quê? A bactéria, ela é vulnerável ao oxigênio. Então, o ozônio aplicado à fonte, ao foco infeccioso, ele vai fazer a apoptose. O que é a apoptose? Ele vai entrar na célula e vai matar a bactéria. A bactéria não consegue viver sem uma célula, ela precisa de uma célula para estar ali sobrevivendo, a não ser que seja uma bactéria resistente, né, que dela sai até da célula. Mas o ozônio vai destruir as bactérias, o fungo, parasitas. Agora, o que vale ressaltar, assim, tem que ser feito o ozonioterapia por um profissional muito bem capacitado, porque é um processo muito bom para a saúde, só que erroneamente gera sérios problemas. E o ozônio consiste na quebra da partícula, né, do oxigênio, né, Pedro? Por isso que ele é como se fosse um super oxigênio, assim como a água oxigenada. É uma descarga elétrica muito forte na partícula do oxigênio que acaba quebrando e ele facilitando a percorrer pelo corpo, digamos. Percorrer pelo corpo. É como se tivesse 3 moléculas de oxigênio, na verdade. Isso vai destruir bactérias, o fungo, o parasita. Existe casos e estudos, se a gente procurar no Google Acadêmico ou no PubMed, que são sites confiáveis, que é onde o ozônio ajuda no tratamento coadjuvante até do câncer. Tem um estudo que o paciente ele ganhou 8 anos seguidos uma corrida nos Estados Unidos muito complexa. E aí ele tinha câncer de próstata. E aí foram pesquisar, investigar o paciente. O médico dele tratava ele por via retal com sonda com ozônio. Olha aí. Diga, Michael. Participação, 2 perguntas aqui, Pedro. Primeiro, se existe o tratamento contra pseudomonas. E a Bruna quer saber, já aproveitar aqui para você responder as 2 perguntas para a gente, se tireoide é genético, é a pergunta que ela mandou para mim. Olha, a primeira pergunta eu não sei responder, não é um assunto que eu entendo. A segunda, sim. Não quer dizer que seja genético. Na verdade, um estudo demonstrou, desde 2013, que nós somos mais reféns da epigenética. O que quer dizer? Mais reféns do ambiente, da alimentação, do estresse. Porque pode ser o seguinte, vamos pegar uma família, uma descendente alemão. Quem é alemão está me ouvindo sabe disso, eles gostam de comer doce com a comida. Só que eles são mais predispostos a ter problema vascular, varizes, varicose, diabetes tipo 2, colesterol. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, a avó daquela paciente tem uma dieta muito pobre em iodo, muito pobre em selênio, em zinco. Então, quando a mãe tem o primeiro filho, o corpo ele vai priorizar o feto. Então, ele vai levar todos os nutrientes necessários para a mãe. O segundo feto, o segundo bebê que a mãe vai ter, talvez ela não esteja suplementado. Isso vai ter uma deficiência nutricional no feto. Consequentemente, pode ser que essa criança nasça com deficiência baixa de iodo, de selênio, de zinco. E pode desencadear, sim, um hipotireoidismo por deficiência nutricional ou pela dieta muito pobre desses nutrientes que são importantes para a tireoide. Pedro, falamos em idosos agora há pouco, e as crianças? A gente sabe que muitas crianças, ao nascem ali com falta de ferro, de algumas outras vitaminas, e às vezes os pediatras sempre recomendam a reposição dessas vitaminas. E a dificuldade dessas crianças em se alimentarem corretamente. Qual que é a recomendação, Pedro? A recomendação é que o pai e a mãe policiem a alimentação. Vou dar um exemplo. Vamos tomar um sorvete. Eu tenho uma filha de 8 anos, intolerante à lactose, sofreu amidalite, adenoide, que isso é comum, muitos pais e mães estão me ouvindo aqui. A gente vai tomar um sorvete,
pesamos 70 quilos, nós compramos 2 bolas de sorvete para nós e 2 para a criança. Só que a criança pesa 6 vezes a menos que a gente. Então ele está tomando 6 vezes o seu sorvete. A quantidade de açúcar destrói a microbiota daquela criança, que cuida do sistema imunológico, e ele começa a desenvolver problema na escola, hiperatividade por excesso de açúcar, começa a ter amidalite, adenoide, e aí ele fica com as recorrências de infecções. Aí o que acontece? Entramos nos antibióticos, porque ninguém quer ver o seu filho doente. Quando se toma antibiótico mata a bactéria ruim, sim, só que ele destrói a microbiota que cuida do sistema imunológico. Então a criança entra no processo de recorrência de infecções. Então o grande segredo é, você tem que ensinar o filho a comer verdura, legumes, frutas. Eu quero doce, dá uma fruta para ele. Vai sofrer os primeiros dias? Vai, mas ele vai se adaptando e você vai diminuindo a quantidade de açúcar. Nutricionalmente começa a absorver cálcio, ferro, zinco, todos os nutrientes importantes. Falando em criança, nós temos 2 tipos de sistema imunológico. O inato, que a nossa mãe nos deu, nós nascemos, nós ganhamos. A criança que nasce parto normal, está de parabéns. A criança que amamenta está melhor ainda, no peito. Só que tem aqueles que não aconteceu. Então ele fica vulnerável a infecções. Se você não deixar seu filho brincar na terra, eu sei que isso vai soar meio estranho, você está tirando a possibilidade dele criar anticorpos contra bactérias e fungos. Nós temos sistema imunológico inato e adquirido. Você ficou com uma gripe. Cria-se anticorpos, macrófitos, linfócitos T que vão combater aquela gripe e vão se morrer. Só que a matriz daqueles linfócitos T vão ser guardadas. Se a criança não tem a infecção na infância, ele vai ter na fase adulta com maior dificuldade. Porque não só o intestino cuida do sistema imunológico, como o timo. Uma glândula aqui no peito, bem em cima do coração. Existe um medicamento, Ivan, que você compra na farmácia, chama timomodulina. Os pediatras... Gente, não é para automedicar, não. Principalmente essa medicação que é só usada pelo pediatra. É um medicamento chamado Leucogen. Ele estimula o timo é o general, que escolhe quais os linfócitos vão ser produzidos para combater as doenças. Quando a criança tem a imunidade muito baixa, o timomodulina, o Leucogen, ajuda muito no processo. Bom, para a gente encerrar, que o nosso tempo aqui já estourou, mas eu gostaria que você falasse rapidamente sobre 2 assuntos, né, que eu acho que é muito importante. Primeiro, a obesidade. Tem muitas pessoas sofrendo aí com a obesidade, não sabem o que fazer, e nem sempre a obesidade está ligada em fechar a boca, né, Pedro? Não. Às vezes, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Você conhece pessoas que comem de tudo e não engorda. E você conhece pessoas que ela vive contando caloria. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, e está engordando. Na maioria das vezes, as 4 causas da resistência ao emagrecimento. Hipotireoidismo é uma delas, certo? A resistência à leptina. A leptina é mais comum nos homens. O que é isso? Come e nunca se sente saciado. A leptina é o hormônio produzido no tecido adiposo que vai no cérebro e avisa o seguinte, chega de comer porque nós já estamos cheios. Algumas pessoas criam resistência a esse hormônio e aí o hormônio não consegue avisar o cérebro. E a terceira causa, associada à quarta, é a resistência insulínica. Contar um caso. A paciente de 123 kg aqui de Juína, ela chegou com o exame da glicose, que é o exame da diabetes, em 82. Ela deu o diagnóstico dela. Por quê? Se a glicose dela está em 82 e ela está obesa, essa paciente produz insulina demais, por isso que a glicose dela não sobe. A insulina é um hormônio anabolizante que engorda. Aí eu falei assim para a paciente, olha, vamos fazer o seguinte, você vai no laboratório e vai fazer o exame da sua insulina em jejum. A insulina é medida no laboratório de 2,5 a 24,9, onde 6 é o normal, para um paciente saudável, paciente que come e não engorda. O dela estava em 25. Então, tem que investigar a produção de insulina em jejum. Tem 2 formas. A mais barata é medir a insulina e a segunda é fazer o exame chamado índice OMA, que vai identificar se você tem resistência insulínica. No Google acadêmico tem mais ou menos 14 mil trabalhos científicos. A resistência insulínica gera obesidade na infância e na fase adulta. A resistência insulínica desenvolve síndrome do ovário policístico. A resistência insulínica desenvolve diabetes tipo 2. Quais são os males da bebida alcoólica para o organismo? Todos. Você vai destruir as células. Não fala isso, Pedro, porque o Michael, o final de semana começou desse jeito aí, Pedro. O Michael vai ficar triste. Mas o que acontece? Vou causar mal para o meu organismo. O álcool, assim como
não é só o álcool, deixa eu concluir bem aqui. O álcool destrói os hepatócitos, as células do fígado. O fígado destruído, gente, ele causa aumento do triglicérides, aumento da ferritina, tem muito homem com a ferritina em 500, 600, aumento da produção de ácido úrico. Por quê? Se o fígado não consegue metabolizar, ele produz um metabólito chamado purina. Purina é o ingrediente que forma o ácido úrico. Então o fígado não consegue metabolizar a proteína, produz purina, vira ácido úrico, que causa cálculo renal, dor nas articulações, aumento da pressão. E não para por aí, já que nós não podemos falar mal só de uma coisa. O álcool e o suco de fruta de laranja, presta atenção, gente, causa hepatotoxicidade. Suco de fruta de laranja, para quem quer emagrecer, não emagrece, engorda. Se você pesquisar aí no Google... É melhor chupar fruta. Falou 100%. Tudo. Se você comer a fruta com bagaço, você não causa hepatotoxicidade. Se você toma o suco de laranja ou a bebida alcoólica, os dois têm o mesmo efeito prejudicial para a saúde. Mesmo. Caramba. A diferença é que o álcool trabalha no sistema motor e o hepatotoxicidade, que é a frutose, não. Só que destrói o fígado da mesma forma. Pedro, mas a questão da bebida alcoólica, grandes quantidades ou pequenas já fazem interferência no organismo? Estudos demonstram, eu estudei o Dr. Juarez Galegaro, ele é um psiquiatra falando sobre a glicação e destruição das proteínas cerebrais que desenvolvem amiloide A e B, que desenvolve Alzheimer. Fizeram um estudo com 2 médicos, que é onde demonstrou que aquele que tomava quantidades mais exageradas no final de semana, mas não bebia durante a semana, e aquele que tomava pequenas quantidades todos os dias, os dois sofriam o mesmo dano, tanto hepato quanto neurológico. Olha a pergunta excelente que acaba de chegar aqui do Johnny Borges. Bom dia, Pedro. Qual das bebidas mais prejudicial à saúde? O refrigerante ou a cerveja? Agora eu quero ver. Olha, dessa. Tecnicamente, eu vou dizer para você o refrigerante. Não é para ficar feliz e beber, não. Por quê? O refrigerante tem alta concentração de sódio, porque para fazer refrigerante não vai açúcar só. Só de açúcar vai 30 a 40 gramas, uma latinha. Mas também vai 16 gramas de sódio. Nós deveríamos ingerir no máximo ali 5 gramas de sódio por dia. Então ele já sódio é sal, né? É isso, cloreto de sódio, né? Mas esse sal é complicado. Tem sal integral. Não vamos falar sobre isso, não. Vamos falar de vai render outro então programa. Ele tem açúcar, tem sal e tem cafeína. O açúcar baixa o sistema imunológico, acidifica o corpo. Quem toma refrigerante tem que tomar em média 30 copos de água da boa, com pH de 7 da água, para neutralizar o efeito do refrigerante, porque o refrigerante cria terreno biológico para a célula cancerígena. Então, não é que uma é melhor que a outra, mas o refrigerante é pior que a bebida alcoólica, que a cerveja. Ô Pedro, você falou um negócio interessante aí do pH da água, que eu sei que o pH quanto mais elevado, melhor para o nosso organismo. Existe alguma receitinha caseira para a gente melhorar o pH da nossa água, Pedro? Porque nem sempre tem esse pH alto, né? Isso, exatamente. Nem água mineral que a gente compra hoje, aí, o galãozinho de água, ele tem um pH alto. O pH sanguíneo, ele é de 7,35 a 7,45. O pH da água mineral que nós compramos, ele tem um pH entre 4,8 e 5,2, das melhores, tá? Então você tem que neutralizar esse pH. Num galão de 20 litros, uma colherzinha de chá rasa de bicarbonato, uma colherzinha rasa de cloreto de magnésio PA. Você compra na farmácia, no mercado, são coisas baratas, agita bem, aquela água vai ter um pH um pouco melhor. Ou uma coisa muito simples, que ninguém quer. Você pode colocar um filtro de barro em casa. Se você tem a disponibilidade de ficar em casa, o filtro de barro, com uma boa manutenção nas velas, ele vai dar um pH mais ou menos de 7,5. Se o pH é 7,5, nós estamos alcalinos. Corpo alcalino não desenvolve patologias, ou pelo menos ajuda na prevenção. Eu vou ressaltar aqui rapidinho, sei que nosso tempo está curto. Água mineral é boa, não estou criticando de forma alguma a água de rua, a água que nós chamamos, né, tratada, mas ali vai cloro, flúor, enfim, para tratar a água não é o que nós vamos falar aqui. A água mineral tem um grande problema que afeta muitas mulheres. Presta atenção, mulher. Tem muita mulher que no período pré-menstrual que ela tem dor na mama insuportável, não pode nem relar. Ela fala, ó, o sutiã dói. Essa mulher tem uma predominância estrogênica, ou seja, tem estrogênio demais. Pode ser por anticoncepcional, pode ser por alimentação, mas também pode ser pela água. E vamos, me empresta esse negocinho aqui. Obrigado. O plástico, ele tem uma substância chamada bisfenol A, que sobre temperatura alta libera xenoestrogênio. O xenoestrogênio, ele imita o hormônio feminino da mulher, que é o estradiol e estriol. Então ele entra no receptor do hormônio da mulher, causando TPM, predominância, dores na mama, cisto,
ou seja, excesso de ciclo menstrual, porque ela está contaminada com hormônio artificial sintético que é tóxico para o organismo. Só porque o plástico pegou muito sol, liberou o bisfenol A, virou xenoestrogênio e contaminou o receptor hormonal. Caramba, e olha, a pergunta da Svand aqui, ainda nessa mesma linha, o Maico tem mais uma lá, mas pra gente encerrar, eu não tomo refrigerante há muito tempo, cerveja muito menos, de vez em quando, uma água com gás, ela diz que toma. É verdade que a água com gás tem o mesmo efeito do refrigerante, Pedro? Olha, se fosse a água gasificada naturalmente, que existe fontes, não teria problema. Mas ele não é tão prejudicial. Um exemplo, eu faço muito isso, você sai com a família, todo mundo está tomando refrigerante, o que você faz? Pede uma água com gás, limão, gelo. Porque isso vai, que a gente não vai beber isso todos os dias, para você não ter que ingerir grandes doses de açúcar ou de sódio no refrigerante. Então isso vai fazer menos mal, sim. Não é que é bom, mas vai fazer menos mal. Tá aí a dica. Diga, Maico, a última perguntinha para encerrar, Maico. É a última e interessante, ô Pedro. Não é incomum a gente ver na porta de casa aquelas pessoas que chegam com aqueles remédios, aqueles vidrinhos de remédios milagreiros. Qual que é a sua recomendação para essas pessoas que compram de tudo nesse sentido? Tem um sara tudo, hein, Pedro? Tem uns aí que sara até o encravado. Eu acho que vou arrumar um problema aqui agora. Bom, na minha opinião, sempre que você vai tomar um medicamento, não importa se... Gente, as pessoas falam assim, mas é natural. Não. Natural, ele tem um fitoativo que pode atuar fazendo bem ou fazendo muito mal. Você pode ter uma intoxicação por medicamento natural, assim como remédio químico, os alopáticos. Então eu aconselho, quando você for tomar uma medicação, procure um profissional habilitado, procure comprar isso numa farmácia, porque quando você compra isso na farmácia de manipulação ou farmácia convencional, ali tem uma dose recomendada ideal, com horário, com quanto você precisa, porque às vezes você toma superdosagem, isso pode gerar um sério problema. Assim como o cálcio. O cálcio é vendido livre escolha, você pode ir ali na farmácia comprar, mas não tome se você não precisa. Não é porque você tem osteoporose que você tem falta de cálcio. Talvez você tenha falta de magnésio, de vitamina D, de vitamina K2, ou talvez você tenha deficiência de nada, só falta de progesterona, que é o hormônio na mulher importante para manter a massa óssea. Então, para tomar qualquer medicamento natural ou químico, procure alguém habilitado que vai te explicar todo o processo, se é bom ou ruim. O Clemilton José perguntou que tem no refrigerante que causa mais problema. Acho que tirando a água, tudo, né, Pedro? Tirando a água, absolutamente tudo. Porque o sódio faz muito mal. O açúcar o açúcar é o grande vilão, é ele que desencadeia as patologias, porque ele destrói o sistema imunológico que está 60 a 80% no intestino, ele acidifica seu corpo, causando dor muscular. A água que nós falamos aqui do galão, se você colocar o bicarbonato, o cloreto de magnésio, gente, não vai radicalizar. Melhor tomar água mineral com cloreto de magnésio e o bicarbonato do que ficar tomando água não filtrada ou não tratada, certo? Então, beber uma água alcalina, evitar o açúcar, tirar alimentos pró-inflamatórios, vai melhorar a sua qualidade de vida, vai eliminar as dores do corpo e vai dar mais disposição. Tem um médico, só para concluir aqui, Dr. Hiromi Shinya, ele escreveu um livro que é best-seller, A Dieta do Futuro. Ele é reconhecido mundialmente, trabalha 6 meses nos Estados Unidos, 6 meses no Japão, que ele que inventou o aparelho de colondoscopia para avaliar os cânceres de colo retal. E ele disse o seguinte, a grande causa de câncer é excesso de carne vermelha e de leite. Ele publicou isso é mundialmente reconhecido. A Dieta do Futuro. Compra o livrinho, é baratinho, é super interessante, ele mostra todos os dados. Então, assim, como alimentos crus, verdura, legumes, frutas, tente plantar ou comprar daquele seu vizinho que planta ali, que não tem tanto agrotóxico. Esse é o grande segredo da vida. Bom, não é fácil conviver num mundo como o nosso, com tantas tentações ao nosso redor, na alimentação, nas bebidas, mas é possível ter uma vida mais equilibrada. E, claro, procure sempre o profissional quando tiver dúvida. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui. Muito bom os remédios e também o atendimento do Pedro Correia. Recomendo. A Michele Martins, está aí. Obrigado, Michele. É uma paciente do Pedro. Pedro, agradecer a sua participação aqui. Olha, se a gente começar aqui a abrir, vai aparecer muitas perguntas e nosso tempo já se esgotou, mas numa próxima oportunidade a gente volta para falar sobre imunidade, tem tantos outros temas para a gente abordar, assuntos não faltam. Obrigado, viu, Pedro? Eu que agradeço, Maico, muito obrigado. E só avisando, eu atendo em Brasnorte também, lá exatamente, na Clínica Vitalize da doutora Lara, eu atendo em Juara, na Clínica Médica do Dr. Zé Carlos, e atendo em Juína, como todo mundo sabe, estamos aqui, né?
Aripuanã também. Então, se você precisa buscar uma alternativa no tratamento de saúde, uma qualidade de vida melhor, a gente está atendendo esse local. E eu queria enfatizar uma coisa aqui, Ivan, que tem acontecido muito lá na clínica. As pessoas chegam e perguntam assim, eu vim consultar com o médico. Gente, terapeuta naturólogo não é médico, nós somos um profissional na área de saúde que tratamos através de recursos naturais, tá bom? Parece, mas não é. É um método totalmente alternativo, natural, que busca trazer qualidade de vida, tá bom? Reconhecido, inclusive, pelos órgãos competentes, né, Pedro? Sim, exatamente. Hoje é reconhecido já pelo MEC, nós temos portaria no Ministério do Trabalho, existe lei estadual 9.567, 29 de junho de 2011, que aprova as práticas integrativas no estado do Mato Grosso, e as práticas integrativas é indicado pela Organização Mundial de Saúde, para que as pessoas voltem a buscar a qualidade de vida, ou seja, previna a doença, porque é muito mais fácil e barato. Bom, passamos por isso esses dias, né? Estamos passando ainda o coronavírus. Se você prevenir, você evita uma série de fatores problemáticos lá na frente. Obrigado, Pedro Correia, terapeuta naturólogo, hoje aqui no nosso Band Saúde. Valeu, Maico. Obrigado, Ivan. Obrigado, Pedro. Bom final de semana e até sábado que vem. Tchau, gente. Próximo sábado a gente volta com mais um tema para você aqui no nosso Band Saúde. Bom fim de semana. Obrigado pela audiência. Até a próxima.